Números 9, a celebração da Páscoa. E o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que eles haviam saído da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel também celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. No 14º dia deste mês, à tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus ritos e segundo todas as suas cerimônias, a celebrareis. E Moisés falou aos filhos de Israel que deveriam celebrar a Páscoa. E eles celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, à tarde, no deserto do Sinai. Conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E havia alguns que estavam contaminados pelo corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, e vieram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E esses homens disseram-lhe: estamos contaminados pelo corpo de um homem morto, porque somos impedidos de oferecer uma oferta ao Senhor no seu tempo determinado entre os filhos de Israel? E Moisés lhes disse: esperai, e ouvirei o que o Senhor ordenará a vosso respeito. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém entre vós ou entre os vossos descendentes estiver contaminado, por causa do corpo de um morto, ou se achar em viagem longe de vós, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. No 14º dia, no segundo mês, à tarde, a celebrarão, e a comerão com pães ázimos e ervas amargas. Nada deixarão dela até a manhã seguinte, e não lhe quebrarão nenhum osso. Segundo todas as ordenanças da Páscoa, a celebrarão. Mas se um homem estiver limpo e não estiver viajando, e deixar de celebrar a Páscoa, essa mesma alma será extirpada do seu povo, porque não ofereceu a oferta ao Senhor no seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E se um estrangeiro peregrinar entre vós e celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Haverá uma só ordenança para vós que nascestes na terra, e também para o estrangeiro: a nuvem sobre o tabernáculo. E no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde permaneceu sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria durante o dia, e à noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. E quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam o mandado do Senhor e não viajavam. E assim, quando a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas, e segundo a ordem do Senhor, eles viajavam. E quando a nuvem permanecia ali, desde a tarde até a manhã e partia pela manhã, então eles partiam. Quer a nuvem se levantasse durante o dia ou à noite, eles viajavam. Ou fosse 2 dias, ou um mês, ou um ano que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam em suas tendas e não viajavam. Mas quando a nuvem se levantava, eles viajavam. Segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas, e segundo a ordem do Senhor viajavam. Eles cumpriam o mandado do Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés.